Qual seria então a intensidade de uma onda sonora? Vamos aqui considerar uma onda que está incidindo normalmente sobre uma superfície aqui de área A. Então, eu tenho aqui a fonte S que emite essa onda sonora nesse instante, e aqui a gente percebe as frentes de onda em azul, tá? E nessa região aqui vermelha, pode ser, por exemplo, eu sentada aqui numa cadeira, né, recebendo aí as frentes de ondas emitidas por S, tá? A gente sabe que a onda transporta energia. Então, como resultado, a gente tem aí a questão da potência, que é a energia por unidade de tempo. Então, essa quantidade de energia vai passar através de uma superfície. No caso aqui, em 3 dimensões, teremos uma esfera e nós estamos falando da superfície dessa esfera. Vai passar por uma área A dessa superfície dessa esfera. Então, o que seria a intensidade de uma onda sonora? Seria essa potência por unidade de tempo, que é essa energia, né, transportada pela onda sonora, dividido pela área aonde ela passa, né? Então, em termos de unidade, nós vamos trabalhar com watts por metro quadrado, e aí essa intensidade, se vocês derem uma olhadinha em detalhes lá no livro-texto, por exemplo, nós vamos ver que essa intensidade pode estar relacionada com a densidade, pode não, está, né, de fato, está relacionada com a densidade do meio, a densidade volumétrica, o módulo de Boole, a frequência angular e a amplitude. Então, quanto maior for a amplitude dessa onda sonora, maior vai ser a intensidade. Posso reescrever também a intensidade em relação à pressão de amplitude, certo? Então, aquela pressão máxima ao quadrado dividido pelos termos, as grandezas físicas, que são a densidade volumétrica e o módulo de Boole, certo? Então, quanto maior for a pressão, maior vai ser a intensidade, tá? Então, vamos aqui imaginar essa fonte S emitindo então a potência no ponto P, na forma de ondas sonoras, com uma frequência bem particular. O meio aonde essa onda está se propagando continua sendo da mesma maneira que no início eu falei, né, desse curso, desse capítulo, é isotrópico, então as ondas elas se movimentam uniformemente em todas as direções, tá? E aí, lembrando aqui que as frentes de onda correspondentes a essas ondas sonoras são esferas, que tem S, que é o ponto, né, aonde essa fonte, essa onda sonora é emitida, é a fonte, esse ponto S está localizado no centro. Então, a intensidade sonora a uma distância R dessa fonte S está relacionado com, como eu já falei, potência e área. Então, lembrando que a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Então, a intensidade vai depender do inverso do quadrado da distância. Então, à medida que formos distanciando dessa fonte S, menor vai ser a intensidade. Como que a gente pode medir, então, as intensidades sonoras, né? Existe uma maneira? Sim, nós chamamos isso de decibel. Como que a gente pode, então, determinar isso matematicamente? Então, a gente vai elaborar agora um modelo matemático para isso, tá? A partir do quê? Da nossa sensação, né? Do ouvido humano. Os olhos é a mesma coisa, né? A gente, quando vai tratar das ondas eletromagnéticas e, por exemplo, determinar as magnitudes de estrela, é o mesmo processo. Então, tanto os nossos olhos quanto os nossos ouvidos temos uma percepção logarítmica da questão. Então, do olho, por exemplo, você vê o brilho de uma estrela, você tem a percepção também logarítmica. E o ouvido também, né? Então, essa sensação aí da audição, de como a gente percebe o som, ele está perceptível de uma forma logarítmica da intensidade do som. No caso, por exemplo, da visita de uma estrela, é a forma logarítmica da percepção da intensidade da luz emitida por ela. Mas ok, isso aí é só um adendo aí de uma apaixonada por astrofísica. Mas vamos lá. No caso aqui das ondas sonoras, então,
né, nosso ouvido percebe apenas um intervalo das ondas sonoras. Isso também vocês já devem saber, tá? Então, existe um valor mínimo que eu falo que é o limiar, tá? É um valor mínimo I0, correspondendo à intensidade igual a 10 a menos 2 watts por metro quadrado, que é o valor mínimo abaixo do qual o nosso ouvido não consegue detectar mais essa intensidade, tá? Então, se a nossa percepção é logarítmica, eu vou então definir uma grandeza chamada decibel, vou dar a letrinha para ela, que é o beta, né? E aí nós podemos escrever o decibel como 10 decibéis, logaritmo da intensidade dividido pela intensidade mínima, tá? Essa é a nossa relação aqui. Então, vou dar algumas observações. Se a intensidade que eu estou ouvindo naquele momento for igual a essa intensidade mínima, matematicamente a gente vai ver que o decibel vai dar 0. Então, por quê? Porque 10 vezes log de 1, porque isso vai ser a mesma grandeza, então vai dar 1. Log de 1 dá 0, então o decibel vai dar 0. A observação 2 é o seguinte: decibel aumenta o valor, né, por 10 decibéis a cada vez que a intensidade aumenta de um fator de 10, certo? Então, por exemplo, será 40 decibéis quando a intensidade que eu ouvi for 10.000 vezes a intensidade limiar, a intensidade mínima e 0. Então, nós temos aqui uma tabelinha mostrando, então, alguns valores de decibéis, né, de uma fonte, né, que emite um determinado som, e aqui nós temos, então, os valores das intensidades em watts por metro quadrado. Então, por exemplo, uma conversa comum a 65 decibéis. Ruído de folhas é 10, né? Um automóvel 50, um tráfego pesado 70, a máquina de rebitar 95, o avião a jato militar a 30 metros de distância 140, e aí a gente vê aqui os valores das intensidades reais, né? Então, a gente sabe que existe, né, equipamentos que emitem sons mais fortes, né, mais intensos, e que isso também é regulamentado, né, pelo Inmetro, e sempre vem escrito também os valores. Então, hoje, por exemplo, para fazer uma festa numa casa, tem todo um uso de equipamentos de som para preservação, né, da saúde dos vizinhos, por acaso. Então, hoje em dia tem lei, por exemplo, que determina quantos decibéis, né, de barulho pode fazer, e existe até multas em relação a isso e tudo mais. Você hoje tem também aplicativos, né, disponíveis também, que você pode medir os valores das intensidades de decibel do local onde você gostaria de saber, enfim. São umas coisinhas a mais hoje que estão disponíveis para nós. Mas aí, com relação à intensidade do som, é isso daí. E agora vamos então falar de uma parte que eu particularmente adoro, né? Quando começa a falar de instrumentos musicais, eu amo. Vamos falar então da formação de ondas sonoras em tubos, né? No capítulo anterior, nós falamos da formação das ondas sonoras nas cordas, e aí podemos estudar os instrumentos de corda, e falamos um pouco aí do violão e tudo mais. E aqui são os instrumentos, um exemplo prático, né? São os instrumentos musicais que têm as duas aberturas em tubos, né? E aí, por exemplo, a flauta é um exemplo desses, e aí vai, tá? Mas vamos lá. Do mesmo jeito que nós falamos lá no capítulo anterior sobre a formação das ondas estacionárias em cordas, a gente vai observar o mesmo efeito aqui, né? Das ondas sonoras nesses tubos. Então, as ondas serão formadas dentro dos tubos de acordo com a frequência de uma fonte que está ali agindo naquele meio dentro do tubo. Então, vai ser formado ali e a gente vai ver em quais circunstâncias isso vai acontecer. Nós vamos começar primeiro com a situação dos tubos que são abertos dos dois lados, e depois a gente vai discutir a questão do tubo que é fechado de um lado e aberto do outro, tá bom?
Então, observando essa figura, aqui está mostrando o primeiro harmônico, é o modo fundamental. E nesse exemplo aqui, a gente percebe que, como já foi dito, né, ao ter uma fonte sonora, né, vai então criando esses espaços de maior pressão, menor pressão e tudo mais, aí vão formando ali ondas estacionárias dentro do tubo, de forma que o resultado final vai ser isso daqui. Aqui vão aparecer regiões que serão os antinós, né, aqui nessa extremidade, aqui nessa outra, e os nós aqui no centro. O tubo vamos considerar de comprimento L, e a gente observa aqui, ó, que a onda formada, então aqui, olha, aqui estão os antinós nas extremidades, um nó aqui. Então, L, no comprimento do tubo, vai ser exatamente igual a meio de um comprimento de onda. Então, só lembrar que, pensando aqui numa extensão do lado direito, uma extensão do lado esquerdo, vocês vão conseguir ver. Aqui eu tenho 1/4 mais 1/4, no total meio, né, de comprimento de onda. Vai ser igual a lambda. Então, aqui, por isso que está escrito aqui lambda igual a 2L, tá? Então, vamos lá. Nós temos L igual a lambda sobre 2, ou lambda igual a 2L. Então, para esse caso em específico, a frequência, então, vai ser a velocidade, né, da onda dividido pelo comprimento de onda, já que o comprimento de onda está relacionado assim, em termos de frequência a gente teria isso. Então, essa seria a frequência do modo fundamental ou primeiro harmônico. Bom, esses antinódos aqui são descritos na equação relacionada com o deslocamento, tá? Então, nós teremos aqui os nós e os antinós formados assim, mas quando você for usar a equação, por exemplo, da amplitude de pressão, aí seria um inverso, né? E nesse caso é bom lembrar daquilo que a gente já conversou, porque existe aí uma diferença de fase de 90 graus entre, né, a equação para o deslocamento e a equação para a pressão, tá ok? Bom, então nesse caso nós falamos apenas do primeiro modo, vamos ver como é que ficam os próximos, tá? O N igual a 2, que é o segundo harmônico, né? Aí a gente vai aparecer uma onda dessa forma. Então o que a gente tem aqui? A gente tem 1/4. Então, nessa figura aqui para N igual a 2, nós teremos, então, em termos de comprimento de onda, um comprimento de onda inteiro. Estão vendo aqui, ó, inicia aqui, termina aqui. Então, em termos de um comprimento inteiro, eu teria 2L sobre 2 para que L seja igual a lambda, né? Eu vejo um comprimento de onda aqui. Por outro lado, a gente pode observar que existem dois nós, 1 e 2. Vamos ver esse daqui. Aqui nós temos um comprimento de onda e meio. Então, vamos lá. Esse inicia aqui, um comprimento está aqui. Aí, agora a gente tem outra metade. Então, tem 1,5, 1,5. Por outro lado, a gente observa aqui também que tem 1, 2, 3 nós. Então, vai ficar 2L sobre 3, tá? Vocês podem pegar e ver quanto que vale L. Aqui, ó, L, passo 3 para lá, 3 lambda, passo 2 para cá. Dividindo, vai ficar 3 lambda sobre 2. Então, vai dar aí, 3 dividido por 2 dá 1,5, que eu falei há pouco. Vamos ver aqui para o N igual a 4. Eu tenho um comprimento de onda inteiro, mais outro comprimento de onda inteiro. Então, eu tenho 2 comprimentos de onda, tá? Como é que eu sei? L vai ser igual, passo 4 para lá, vai ficar 4 lambda dividido por 2, certo? Então, eu terei 2 lambdas, como eu falei aqui. Ou então, você pode pensar em, considerando essa equação, que é essa que está escrita aqui também, 1, 2, 3, 4 nós. 2L sobre 4 ou L sobre 2, tá? Então, olhando esse padrão, a gente pode, então, pensar numa equação geral. Então, lambda sobre N é 2L sobre N, onde N são esses números inteiros, 1, 2, 3, e que correspondem também ao número de nós. Ou escrever na forma de frequência. Então, só lembrando que frequência é velocidade dividido pelo comprimento de onda,
tá? Então, nós vamos ver que é o inverso dessa expressão e tenho aqui, ok? Então, tá. Quando os tubos são abertos dos dois lados, essas são as relações. Mas quando os tubos é fechado em um dos lados, que são esses desenhos aqui, nós continuamos a ter as ondas estacionárias, mas as formas das ondas vão modificar um pouco. Então, por exemplo, para o n igual a 1, vocês observam aqui que isso aqui corresponde a 1/4 de um comprimento de onda. Então, L é igual a lambda sobre 4. Para n igual a 3, eu vou ter, na verdade, 3/4 de comprimento de onda. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Foi dividido isso aqui em 4 partes, eu consigo perceber aqui a formação de 3/4 de um comprimento de onda. Então, é o que está escrito aqui, ó, certo? 3 lambda sobre 4 igual a L. Aqui, n igual a 5, eu vou ter 5/4 de L. E aqui 7/4 de L, tá? Então, esse é o n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7. Então, de uma forma geral, a gente pode escrever, então, a expressão em termos de comprimento de onda como se fosse 2L dividido por n mais 1. 1 aqui mais meio, né, na verdade. Onde n pode assumir os valores 1, 2 e 3. Para eu achar a expressão da frequência, basta, então, eu pegar a velocidade e dividir por lambda sobre n. Eu acho também a expressão geral para a frequência. Então, nesse tema aqui, o que a gente observa é o que a gente já até trabalhou. Dada uma frequência, à medida que você for aumentando essa frequência, você vai, então, produzir ondas estacionárias também com frequências mais elevadas, né? Você vai produzir os harmônicos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? À medida que você for aumentando a sua frequência, tá ok? E você vai atingir também os sons mais agudos. Aumentando a frequência, os sons mais agudos, né? Caso se for um instrumento musical, por exemplo, e descendo na frequência, diminuindo a frequência, terá então os sons mais graves.